dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, estou com você aqui todo dia, segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro. Vamos se ajeitando no seu sofá, na sua trade station, no carro, aonde você estiver aí, para receber as informações. A gente vai trazer aqui as pautas que irão movimentar os mercados mundiais, o nosso mercado nacional, a abertura do dólar e do índice futuro aqui, que abre às 9 horas da manhã. E aí, a agenda do dia, bastante informação, como sempre, trazendo aqui para você. E já vamos chegar aqui logo de cara, vamos ver aqui quem está dando bom. O Ari Posto dando bom dia para nós aí, nessa sexta-feira. A Amanda Coracini acabou de chegar, como sempre. Bom dia, Amanda. Como você tá, o Demetrios Dávila? Bom dia, like 101. Já vamos chegando dando like também, pessoal. É importante. Obrigado pela participação. Trader Vida Louca, esse é dos meus, hein? O Trader Vida Louca. Fala, Dilson, bom dia também. Vamos lá, quem mais dando bom dia? O Chocotino dando bom dia, menos para quem fez o L. Olha, sem falar de política. Hoje é sexta-feira, gente, paz e amor, vai. Vamos começar leve o dia, né? Dia que promete ser tranquilo. E eu não sei para onde esse mercado vai, mas eu sei quem sabe. Guga Almeida, bom dia, Guga. Sabe mesmo, não vou negar. Bom dia. Ah, garoto. Olha a Patrícia de Queiroz também, aqui a mulherada. Cara, tudo começa com autoestima elevada, cara. Se tiver autoestima baixa, ferrou. Então tem que estar isso aí, cara. Por isso que eu me acho lindo sempre, ô Guga. Ó, Patrícia de Queiroz chegando aqui, o Ivan. Tudo tem um também. limite, Marco. Tudo tem um limite também do bom senso. Não tem excesso, né? Eduardo Riso, bom dia, Adilson também. Vamos que vamos, pessoal. Obrigado aí pelo bom dia que alimenta a nossa alma. Ô Guga, o seguinte, ontem o mercado amanheceu desanimado, tenso, começou nervoso, preocupante, mas ao longo do dia as notícias que foram saindo ali em relação principalmente aos bancos lá, os bancos mundiais, o First Republic Bank, né, dizendo que ajuntou uma quirelinha daqui, pegou um pouquinho daqui, e esse pouquinho de cada um deu 30 bi de dólares para socorrer o banco. As bolsas se animaram e no final do dia, ontem à noite, aqui no condado da Faria Lima, o happy hour foi intenso, né? Você tinha broker de mesa com estagiário, todo mundo feliz que a bolsa se recuperou, as quadras de beach tênis lotadas, como sempre, aí, quando tá animado, todo mundo vai pra farra. E aí o mercado mudou o panorama. Será que a gente consegue pegar esse ritmo de ontem, Guga, para hoje ainda? Sexta feliz? Cara, muito cedo para comemorar, né? Acho que saiu aquele pessimismo de quarta-feira, né? De curto prazo. Mas, assim, eu acho que a gente está muito longe de querer ter qualquer tipo de alívio, de comemoração, né? De fato, estava mesmo lotado ontem o ecossistema aí da Faria Lima. Pô, o trânsito estava infernal. Cara, ontem o trânsito estava infernal. Meu filho chegou, falou que queria... Até ele queria ir pro happy hour, estava contagiado aqui. Imagina, o Guri tem 4 anos, ele falou, pai, quero comer fora. Eu, pô, sério? Aí, pô, quero, tá, então vamos sair, né? Cara, andei um quarteirão, demorou 45 minutos de carro. Meu Deus do céu. Impossível de se mexer em São Paulo ontem à noite. Tava difícil, continuando aqui, né? Então, assim, eu acho muito cedo ainda a gente comemorar. Tá? Se a gente for olhar, assim, o mercado ontem, né, apesar de ter amanhecido pessimista, ele não foi buscar, nem um pouco, tá, a região das mínimas de quarta-feira, tá? A gente ficou bem distante das mínimas de quarta-feira, tá? O que é um ponto positivo, certo? Mas também a gente não foi buscar as máximas que nós tivemos na terça. Tá? Então, assim, é um mercado que volta para essa região, né, muito próxima aqui dos 104 mil pontos, que foi aquela região de fundo que nós tivemos ali no dia 1º de março, 2 de março, 3 de março e 4 de março. Então também ainda é uma região aqui questionável, tá? É ainda uma região questionável, tá? Então, ao meu ver, ainda é muito cedo para a gente ir para as comemorações, tá? Isso aqui pode ser simplesmente um alívio, assim, o dedo gordo, né? Que a gente chama quando começa o mercado a ir para as vendas, né? E faz um movimento muito intenso. Talvez o dedo gordo tenha sido tirado de cima do teclado, mas não quer dizer que o mercado tem força para inverter.
tá? Então vamos ficar atentos aí, Marco Prado, vamos ficar atentos aí para os próximos, pro dia de hoje, principalmente, tá? Até porque sexta-feira às vezes tende a ser a sexta-feira da maldade, né? Que nem o Felipe comenta aqui quando a gente bate um papo. E aí, Guga, vai ser sexta da maldade? Ele sempre me pergunta isso. Olha, cara, não sei, né? Vamos ver. Vai falar muito do mercado hoje. Hoje tem algumas coisas importantes, principalmente para a nossa economia tupiniquim, hein? Hoje o Haddad se encontra com o Lula às 3 horas da tarde, o Alckmin, Tebet, tem mais o da Casa Civil também, que agora me fugiu o nome. Vamos se encontrar ali para falar sobre já começar sobre o arcabouço fiscal aí que estavam montando na surdina, todo mundo quietinho, o mundo acabando, e lá o nosso ministro filósofo lá estava de uma certa forma trabalhando para que apresentasse esse arcabouço fiscal. A Tebet falou ontem que o mercado vai adorar esse plano fiscal. Só que isso vai começar às 3 da tarde. Até lá tem muita lenha para queimar. E a notícia que ontem fez com que as bolsas explodissem lá fora, né? A alta foi bastante significativa ali na parte da tarde. A S&P, Dow Jones, o S&P com mais 2% de alta. O mercado virou bastante. O que aconteceu foi o seguinte: os maiores bancos americanos, eles concordaram em depositar um valor ali, cada um, somando 30 bilhões no First Republic Bank. E a conta foi o seguinte, Guga, o que depositaram? O JP Morgan, o Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo depositaram cada um 5 bi. Essa ficou a conta, tá? Depois o Goldman Sachs e o Morgan Stanley depositaram 2,5 cada um, tá? No acordo. E aí, depois aí sobrou pro PNS, né, que é o Financial Service Group também, depositar, o Bank New York Mellon, o Thirst Financial e o S Bank Corp, acaba depositando 1 bilhão cada um. Então ficou uma conta aí de 30 bi no total, caso venha precisar. Parece o seguinte, o que o mercado, pelo menos lá, os bancos americanos, ninguém vai quebrar. A gente vai segurar aqui a onda, não é hora para ninguém quebrar. Então, fora isso, né, quando já estava tendo essa crise, possível crise sistêmica nos bancos americanos, já tinha o Banco Central americano, junto com o presidente do Banco Central americano, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, se manifestando, se pronunciando já no final de semana passado. Então teve uma corrente do bem. Aí o Credit Suisse essa semana já degringolou, já o Banco Suíço já salvou. Então parece, né, que, como o Guga disse, a coisa não passou, mas pelo menos acalmaram aí, colocaram, né, apagaram o primeiro incêndio. Então, a princípio, as bolsas se animaram lá fora ontem e puxou a nossa bolsa, que estava com uma queda aí, trabalhando o dia inteiro em queda, acabou fechando em alta, como a gente pode ver o mapa de calor aqui, a bolsa acabou subindo. Para hoje, Guga, as notícias que vêm hoje, a gente teve alguns indicadores na Europa, né? Os indicadores que saíram, indicadores importantes de índice de preços lá na Europa. Veio tudo em linha, cara. A gente teve um anual que era uma expectativa de 8,5, veio 8,5. O mensal era 0,8 positivo, veio 0,8 positivo. O presidente Christine Lagarde ontem no seu discurso mantendo a cautela em relação à inflação e o aumento lá nos juros lá no bloco europeu veio 0,5% como era previsto. E tudo indica que na quarta-feira da semana que vem teremos 0,25 de aumento lá nos Estados Unidos. É praticamente um consenso do mercado. Estava naquele impasse, né, de 0,5%. Os indicadores que saíram de CPI, de payroll, mostraram que a inflação não está controlada, mas não veio tão alta, deixando o Banco Central ter uma alta de 0,25%. E esse caso dos bancos, o Guga, mostrou que, e essa ação aí rápida, mostrou que o Banco Central americano fica um pouco mais tranquilo para dar 0,5%. Agora, Guga, o dólar, cara? O dólar aqui no Brasil, né? 0,5% ou 25 por 0,25, Marco? 0,25 ou 0,25? Né? 0,25 lá, 0,5% foi, perdão, obrigado pela correção, o 0,5% foi lá nos Estados Unidos, perdão, foi na Europa, lá no bloco europeu. E o dólar, cara? O dólar, ele acabou fazendo alguns movimentos, ele ganhou, ele estava brigando, lembra, a próxima 5,10, não sabia se rompia 5,10, depois a brincadeira foi lá no 5,20, ficou sambando, depois a brincadeira passou para o 5,30 e hoje ele estacionou ali no 250, né? O olhar está mais próximo de voltar para o 5,30 do que para o 200 de volta para o 5,20.
E pelo que a gente vê agora, pelo menos pelos seus pares nessa manhã de sexta-feira, dia 17 de março, o dólar esboça uma leve alta perante os emergentes. Agora, tem o seguinte, Guga, pergunta agora, eu discursei bastante aqui para dar um panorama geral para o nosso telespectador. Tem quatro assuntos que tu falou aí que eu não consegui falar nenhum, tá? Então, assim, eu acho que tem alguns pontos aí que eu gostaria de comentar, tá, Marco? Mas pode continuar, não tem problema nenhum. É isso aí. Eu traço o panorama que está acontecendo e agora a bola é com você e você complementa tudo que eu falei com a sua ótica em relação a todos esses pontos ali, porque uma coisa acaba puxando a outra. Bora lá, é com você agora, parceiro. Cara, primeiro ponto, né? Eu acho que esse movimento dos bancos centrais, dos bancos nos Estados Unidos, né? Se a gente for parar para pensar, cara, ontem até gravei um Insights junto com a Paula e com o André Franco, lá do mercado Bitcoin, e a gente falava bastante, né, sobre esse momento aí do Silicon Valley Bank e todas essas movimentações dos bancos dos Estados Unidos e tudo mais. Cara, querendo ou não, o setor de tecnologia, né, ele foi responsável aí para trazer uma melhoria, né, de qualidade, né, de vida para o mundo todo, né? Acho que facilitou demais a vida das pessoas, todas as empresas de tecnologia. Então faz muito sentido as empresas de tecnologias, né? Quando um Silicon Valley Bank, né, assim, a conclusão que a gente chega, né, que não é que os caras erraram, né? O contexto, o mercado, acho que o problema ali está em relação a expectativas de inflação nos Estados Unidos, né? E o posicionamento da instituição financeira. Eu acho que ali tu pode questionar, mas a tese, o modelo, né? Ele, ao meu ver, né, ele não está errado. Então, quando acontece esse movimento que nem, né, de resgates, né, em massa, e aí surge esse movimento de correção mais intensa, né, do mercado, porque todo mundo olha com um olhar desesperado, né? Quando tu raciocina, né, num segundo nível, num terceiro nível, né, faz total sentido esse resgate, né, ali, porque tem uma economia gigantesca ali por trás, né, vivendo e precisando se manter. Então, assim, olhando, acho que o movimento que o Fed está fazendo ali, né, para salvar o banco, faz total sentido. Né? E ele vai ficar com um monte de ativo de tecnologia, né, ao mesmo tempo, né? Não sendo só uma empresa que imprime dinheiro, mas sim uma empresa que tem participação, né, em várias empresas de tecnologia que no próximo ciclo, muitas delas vão dar uma grande porrada. Isso é fato. Né? Depois que passar todo esse drama que a gente está vivendo agora, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei, né? Mas em algum momento no tempo, esse drama todo vai passar. Né? E aí a gente vai estar olhando um outro ciclo, né? E tomara que as pessoas tenham aprendido, porque quando a gente olha para o ciclo lá atrás, de 2008 a 2018, foi um ciclo de bull market gigantesco, de 10 anos, e foi odiado pelo mercado, porque o mercado não entendia muito bem esse crescimento das empresas de tecnologia. Então, quando começaram lá em 2018 a aceitar, né, a gente tem aí o evento de 2020, e aí depois de 2020 a gente vê toda essa alta de novo que a gente teve, tudo que Nasdaq, né, volta a ter correção e não chega nem na cotação que estava no início de 2020, né, porque já está num outro patamar. Então, se tu for olhar, né, um pouco mais afastado, a construção a construção de riqueza ao longo do tempo, isso ainda não foi nem abalado, tanto que quando a gente vai analisar aqui Nasdaq, S&P, a gente continua com um pessimismo e achando que pode vir para um degrau mais abaixo, exatamente porque a gente fica relacionando, né? Qual era o contexto que tu tinha lá em 2020 e qual é o contexto que tu tem agora. Então fica com essa dificuldade de tomar risco, fica com essa dificuldade de tomar posição. Né? Então a gente tem que, às vezes, tentar tirar um pouco do drama e olhar um pouco, né, aceitar um pouco assim também o que está se fazendo do outro lado. Né? Então tem esse ponto, né? Tanto que quando a gente olha para o movimento que a gente teve aqui de Nasdaq nesses últimos dias, né, frente ao S&P e ao Dow Jones, foi uma puxada muito forte, né? Foi muito mais forte. Eu não tenho, o pessoal bota aqui o gráfico na tela, né? Só que esse gráfico na tela que está aí, pessoal, é do índice futuro, não é o gráfico do mercado lá fora, porque na plataforma da Neológica não tem as cotações do mercado internacional. Se conseguirem disponibilizar, agradeço, porque eu compartilho aqui na BMC. Tá? Mas estou olhando aqui, tô olhando aqui na tela, né, o movimento lá fora através da outra plataforma.
Então, esse é um ponto, né? O outro ponto, né, que tu tinha comentado aqui é Europa, né? Eu acho que a Europa tem um outro contexto, né? Eu acho que os mercados agora, cada vez mais, eles começam a ter vida própria, né? A gente fica esperando que os mercados vão trabalhar juntos, né, correlacionados, mas cada vez mais os mercados têm vida própria. Eu acho que cada vez mais, como com a tecnologia, né, foi até um dos benefícios da tecnologia, os investidores, né, eles começam a ter mais informações, mais dados, mais cotação em tempo real, né, instantaneamente, e eles conseguem ser mais específicos também, ser mais nichados aonde eles vão negociar. Então acaba que os mercados começam sim a se movimentar de uma forma mais independente. Pô, se a gente for ver, né, e comparar, né, cada mercado tá andando sozinho. Tanto que agora, o Boechat está fazendo as operações lá, compra, vende, né, compra, né? Pô, antigamente era compra, vende, né? Tu comprava um, vendia outro. Não, agora tá fazendo os dois juntos. Então, assim, tá mudando. O mercado mudou. E vai mudar cada vez mais, né? Talvez os critérios de tomada de decisão não precisam mudar, mas tu imaginar que um mercado vai impactar na mesma proporção o outro mercado, eu acho que as coisas estão mudando, as coisas amadurecem, os investidores eles ficam mais preparados, né? Então tudo vai mudando. Né? E obviamente, né, quando a gente olha, né, para as moedas, para os pares de moeda, a gente olha para o dólar, né? E aí foi a última pergunta que tu me fez, né, em relação ao dólar. Aí sim, agora a gente pode compartilhar a tela, pessoal, tá? Porque aí a gente tem a cotação aqui. Quando a gente olha para o dólar, né? Aquele momento de alta, né, ele se perdeu. Olha que interessante, né? Há 2 dias atrás, eu estava falando aqui no pre-market com vocês, que para mim o meu topo ali era na região dos 3,40, né? Era o meu primeiro objetivo. Depois o segundo objetivo era para ir para 3,40, 5,340. Né? Depois o meu próximo objetivo era para ir para 5,480. O mercado não conseguiu passar os 5,340, né? E aí ele está voltando para a região dos 5,210. Né? Então ele perdeu, ele tá perdendo aquele momento de alta. Tá? Olha que interessante isso, né? A gente estava no momento de alta, ele está meio que perdendo esse momento de alta. Quer dizer que ele vai avançar para baixo, que ele vai correr, vai perder de novo a região dos R$5? Pô, não dá para saber ainda, mas algo está fazendo com que se baixe a expectativa, se baixa a velocidade de querer correr pelo dólar. Né? Pode ser porque que vão elevar menos o juro do que estavam esperando, em função de tudo isso que está acontecendo com o setor financeiro. Pode ser. Né? Pode ser algum outro motivo, né, que a gente ainda não sabe, que ainda não está no radar. Também pode ser. Né? Mas esse momento de alta, né, aquele medo maior do rally, do dólar daqui a pouco disparar muito forte no curto prazo, parece que vai postergar. Tá? Parece que isso vai ser postergado. Tá? Então, assim, mudou, né? Alguma coisa mudou aqui no mercado. Eu estava com medo de vender o dólar ali a 5,340, né? Na quarta-feira ali na abertura. Mas o jogo acabou dando certo, né? Eu não negocio, assim, não dou muito foco pro dólar, tá? Mas acabou dando certo, tá? E se nós formos olhar para hoje, Marco, tá? Para essa abertura do dólar, tá? Eu vejo que a continuidade do movimento do dólar é para ir lá para os 5,210, né, para até 5,190, 5,200, vamos arredondar aqui, tá? Entre 5,210 e 5,200, acho que é o fundo que a gente vai encontrar aqui caso o dólar venha a continuar a cair, tá? E para cima eu estou esperando que volte aqui para 5,275. Tá? Então essa é a janela que eu tô acompanhando aqui para o dólar. Não sei se tu tem algum outro número para essa abertura de hoje, né? Mas os números assim, os extremos que eu consigo enxergar para essa abertura de sexta-feira, né, para esse movimento aqui de sexta-feira até umas 11 horas da manhã, são esses os limites que eu estou colocando aqui para mim. No dólar aqui, pelo que eu estou acompanhando, né, eu acho que ali do 200, e vou até colocar na tela aqui quando eu vou falar, eu acho que no 241 para hoje ali, 239, eu acho que deve ser mais ou menos um fundo do poço, pelo menos nessa abertura do mercado. E depois a gente, né, deixa eu colocar aqui, dólar, só colocar o dólar rapidinho na tela aqui e colocar um gráfico 5 minutos, que fica mais fácil. Então é isso aí. Aqui, bem no cantinho aqui, é um pouquinho, viu? Um pouquinho abaixo disso aqui, 232 ali. Eu acho que deve ser mais ou menos o
o primeiro piso ali a ser testado ali, já que o dólar sobe perante seus pares nessa manhã de sexta-feira, sextou, dia 17 de março. Uma outra coisa importante que você falou, Guga, complementando aí, ou pegando, na verdade, pegando o gancho que você falou, realmente é verdade. Hoje, né, com essa quantidade, antigamente, a gente operava, você tinha 2, 3 ativos para operar, uma carteira de ação, operava o índice, operava o dólar, você não tinha tanta possibilidade, né? Hoje, plataforma, a tecnologia, ela veio justamente para expandir e poder permitir ao investidor alocar investimentos em vários ativos, né? E aí, dependendo do cenário que se encontra o mercado mundial, as pessoas vão migrando para algum tipo de investimento. A gente estava vendo ali na alta de juros, né, quando começou a subir os juros e aí parou de subir, por exemplo, as pessoas começaram a alocar nesse movimento durante para renda fixa, por exemplo. E acho que também aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né, o aumento de juros, as pessoas saíam do risco e acabavam alocando dinheiro em outras coisas. Aí você tem, por exemplo, Guga, que interessante, né? Você vê um movimento aí dessa crise financeira, essa possível crise financeira, e as pessoas terem medo de deixar o dinheiro em banco. E hoje, até o papo, você conversa com amigos, eu não sei se você está tendo essa sensibilidade aí, Guga, dos amigos que não conhecem muito de mercado financeiro. Pô, mas eu deixo a grana em banco digital, né? Eu tenho conta num banco assim, então os caras acabam tendo até medo de deixar. E você vai ter uma corrida até mesmo para o próprio Bitcoin, Guga. Bitcoin aí hoje, por exemplo, ele está agora a 26.861 dólares, cara. Está quase 27 mil dólares o Bitcoin. Eu acho que mutou, Guga, mutou o seu fone, Guga, mutou aí. No início do ano, Marco, eu tinha até comentado sobre isso, né? Que a gente tinha chance de voltar para esse setor de cripto, voltar a renascer, né? Porque o pessoal estava muito pessimista com o setor de cripto. E quando a gente conhece um determinado ativo, né? E quando ele vai para o mercado e começa a ser conhecido para o mercado, ele tem uma tese, né? Ele tem uma tese, né? Que o Bitcoin poderia, né, ser uma alternativa em momentos inflacionários, né? Em momentos onde começa a se questionar, né, a liberdade que um banco central tem de imprimir dinheiro, né, que pode imprimir dinheiro infinito, e cada evento, cada momento, né, que tem um problema financeiro, o banco lá pode ir lá imprimir dinheiro infinito. Então foi na pandemia, agora de novo, né? Então, assim, isso faz com que as pessoas que estão cada vez com mais consciência sobre essas questões financeiras, elas questionem, né, o modelo atual, e aí acabam procurando uma situação alternativa. Como vai se passando, né, ciclo após ciclo, né, e o mercado vai ficando mais maduro, e querendo ou não, o mercado fica mais maduro, e também as instituições que antes não podiam possuir, né, esse ativo, se a gente for olhar, né, de 2017 para agora, tiveram várias novas regulamentações em relação ao ecossistema de cripto, o que permite com que outras instituições também possam possam adquirir cripto. Então isso muda todo o mercado, muda toda a dinâmica de mercado, certo? E, acredito sim, né, que a gente tem uma chance muito grande de, em algum momento, né, ao longo deste ano e do próximo, ter aí o gatilho para um novo ciclo de alta de cripto, querendo ou não, podendo levar para um patamar muito mais elevado em função de todo o contexto que a gente está. Então, se a gente for olhar, né, os outros ciclos que a gente teve e o quanto subia no bull market, né? Se a gente subir 50% do que subiu no último bull market, a gente já está falando aí de cripto podendo chegar na região dos 100 mil dólares. Tá? Então, isso é um cenário que parece ser muito distante, né? Mas é impossível? Acho que não. Tá? Acho que não. Então, faz sentido, né? Tu tem um percentual nesses patamares de preço que a gente não está trabalhando nos patamares de 70 mil dólares depois de estar de um grande rally, né? Pelo contrário, a gente está teve um grande período de correção, né? Tanto em preço quanto em tempo, né? Então, teve tempo suficiente, né, de muitos participantes terem deixado as suas posições para trás, né, e focando principalmente ali em Bitcoin e Ethereum, né, sem olhar para as outras, para as dezenas e centenas de outras criptomoedas, né, olhando ali para os mais conservadores, né, as shitcoins, isso.
Mas olhando especificamente para Bitcoin e para Ethereum, né? Pô, faz sentido no mercado construir uma nova narrativa, ir novamente para um rally de alta, né? Ter todos esses movimentos? Faz, né? Pô, e essas duas, querendo ou não, dentro desse ecossistema, são os mais conservadores. Por acaso, ontem a gente estava com o André, de novo, né? Estava com o André, porque é um dos maiores especialistas, maiores estudiosos que tem aí nesse ecossistema aqui no Brasil. Pô, e a gente bateu o papo sobre isso, né? Obviamente, né, em função de ter passado aí por um ciclo de baixa, né, há um bom tempo, né, um período de baixa, se está mais machucado em falar sobre, né, mas é exatamente por isso que tem que se falar sobre, né, porque eu acho que quando a gente vai olhando para esse contexto, e o contexto vai meio que passando por um processo de mudança, né, abre-se novamente uma janela para se ter um rally. E acho que, pô, daqui a pouco, mesmo que não tenha um rally para fazer novas máximas agora, né, vamos imaginar que daqui a pouco não consiga passar os $30 mil e volte a cair. Cara, mesmo assim eu não acredito que vá fazer novas mínimas e ficar num patamar agora de $10 mil, $8 mil, como algumas pessoas falavam anteriormente, né? Não, acho que mesmo que caia, depois volta muito rápido, porque eu acho que o contexto começa a ficar propício novamente para que se construa uma nova tendência de alta, um novo rally de alta. Né? E ele estava falando ontem um número, se não me engano, eu acho que 80% ou 90% dos investidores dentro do mercado Bitcoin lá, eles têm Bitcoin olhando para o longo prazo, né? Não tem aquela cabeça especulativa. Então, acaba que quem tem hoje tem e não quer... tem assim, com uma cabeça de manter. Então, se entra num rally, tu tem menos Bitcoins disponíveis para giro, o que também possibilitaria, né, que entrasse numa tendência de alta e o criptoativo e pudesse ter sim um ralizão de alta novamente. E aí tem toda uma leva de influenciadores que está machucado, que voltaria a falar, que instigaria, né, as pessoas a falarem novamente de Bitcoin, falariam com força novamente. Isso levaria, né, porque essa turma é muito apaixonada, né, levaria novamente a um movimento intenso de alta. Por isso que foi criado os futuros de criptos, os futuros de Bitcoin, né? Os mercados futuros ali estão sendo criados também para essas criptomoedas, que é para justamente permitir a entrada das pessoas que giram, dos traders que giram esse tipo de ativo devido à sua escassez. O Guga, falar em futuro, está abrindo o futuro aqui, ó. A bolsa praticamente no 0 a 0 com uma alta de 0,02 e o dólar com uma alta de 0,28. Então, é o que a gente falou, o dólar está subindo perante seus pares e deve continuar subindo por aqui. Guga, vou encerrar aqui, eu vou pro break agora, tá? Agradecer demais aí a sua participação na semana. Um bom pregão para você hoje, bons resultados. Segunda-feira você volta aí com a gente de novo, hein? Fechado. Um grande abraço, Marcão. Bom final de semana, Bom final de semana, pessoal. Bom final de semana. Conversamos aqui com Guga Almeida, com sua análise sempre excelente. Ó, vamos fazer o seguinte... Vamos dar aquele break de 2 minutinhos, um tempo de um stop, a gente já volta com o nosso convidado e a segunda parte do pré-market. Não sai daí. É vapt-vupt, como diria o professor Raimundo. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus.
O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta. Você que sintonizou agora aqui no canal da BMC. Essa é a segunda parte do pré-market e os mercados futuros já abriram. Vamos ver como é que tá rolando aqui? Ó, bolsa por enquanto cotada a 104.120 pontos. A queda da bolsa é 0,25%. O dólar sobe timidamente 0,12, cotado a 2,257, R$ reais, ó. A época que o mercado do dólar era R$2, né? A gente tava todo mundo na Disney. R$ reais e 261. Tempo bom que não volta mais. Dólar a R$2 no Brasil, mas nem sonho. Nunca mais, viu? É igual Roberto Carlos de Bermuda. Nunca mais a gente vê. Gente, é o seguinte, vamos dar um bom dia no chat aqui antes de chamar o nosso convidado? Bom dia aqui, olha. Quem tá dando bom dia? Ninguém tá dando bom dia. Vocês estão brigando no chat. Pô, é sexta-feira, gente, ó. Paz no coração hoje. Sexta-feira aí, o mercado... Ó, hoje o mercado tá bom, a bolsa aí equalizou, a gente já foi resolvido o problema da crise de sistema de bancos ali, todo mundo depositou. Ontem colocaram 30 bi de dólar ali, alguns bancos fizeram um rateio simples, hein? Os caras podiam pegar esse dinheiro também e pagar a dívida do Corinthians, né? Aí quem sabe a gente podia chegar na final do Paulista, viu? Que tragédia. Ô Luiz, tá aqui com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira. Obrigado, viu? Bom dia pela sua participação. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo melhor agora. Os caras podiam pegar esse dinheiro e colocar lá, pagar a dívida do Corinthians, né, meu? Para poder, cara, tudo tem né? Tudo tem solução na vida, cara, menos a dívida do Corinthians, cara, essa não tem. Não fala isso. Ó, chegou o Santos aqui também dando um bom dia para nós, José Ferreira dando um bom dia o Regis Andrade, o Adilson, o Guilherme, o Cássio Teixeira, quem mais aqui? Cassiano Teixeira também dando um bom dia para nós aqui, ó. Você fala bom dia, o pessoal da o Ângelo Perrone, a Fernanda Marteleto, quem mais aqui? Não, esse aí tá xingando, esse aí não. O Regis está falando que Lula é Corinthians. Vamos lá, gente. Vamos musicar um pouco o futebol, porque o mercado financeiro essa semana foi tenso, hein, Luiz? Essa semana foi uma semana de um dia para cima, um dia para baixo. Tá louco. Deu uma certa canseira aí, cara. Foi Luiz, difícil de acompanhar. Pô, rapaz, você tá louco, mas isso aqui eu vou falar que ontem eu acordei atrasado hoje. Eu cheguei ontem à noite em casa. Cara, parece 5 da tarde, que desligou o mercado, eu não conseguia reagir, você tá cansado, eu fui dar uma volta mas eu tô exausto, cara, o mercado me exauriu. A pergunta que eu quero fazer para você, que transmite para mim e para os nossos telespectadores, será que esse final de semana, não vou nem falar no dia, que o dia tá tranquilo, mas a gente vai ter um final de semana de paz, sem grandes novidades aí, ou já pode dormir tranquilo? Puxa vida, eu acho que é o melhor que a gente pode esperar seria nenhuma notícia é boa notícia nessa altura do campeonato, né? Eu tenho a impressão que você tem diferentes momentos aí de solução dos problemas que a gente viu. Tem alguns problemas que são tem alguns problemas aí que estão acontecendo ao longo de vários e vários meses, e esse a gente vai continuar ouvindo falar deles, se não agora, daqui a pouquinho. Tem outros que surgiram mais recentemente e que eu acho que foi uma solução encontrada, foi boa. Esses talvez a gente tenha uma folga mais longa, digamos assim. Eu acho que, por exemplo, os bancos americanos, a solução que foi encontrada lá para meio que acabar com os usos que estava rolando no último dos bancos, esse First Republic, foi boa. Essa história de fazer 30 bi de depósitos que os bancos fizeram é uma solução boa, resolve o problema. A gente estava falando aqui na IQI, sorte do assessor que vendeu esse CDB de 30 bi, né? Mas esse problema parece que tem uma solução interessante.
Já na Europa, os problemas do Credit Suisse é um problema que vem acontecendo já há algum tempo. A gente já falou de Credit Suisse há poucos meses atrás. O banco vem vindo de uma série de dificuldades, aparentemente resolveu o problema de curto prazo, mas esse é um assunto que vai ter que ter uma solução mais definitiva mais para frente. Poxa, essa foi boa, hein? O cara que fez o CDB de 30 bi aí, o assessor. Pensou? Foi aí na IKEA que fizeram esse CDB? Não. Foi você, Luiz? Não foi. Já pensou? Que maravilha a comissão? Pô, ia ficar feliz, hein? Ia ficar feliz. Vamos descobrir quem foi o assessor que passou essa quirelinha, essa quirela de 30 bi. Ó, o José Alberto de Almeida chegou dando bom dia para nós, o Jean Ferreira, o Anderson Kleber, Narciso Neto. Ó, quanta gente está acompanhando a gente aqui, ô Luiz. O Fernando Ferreira, o Alisson Reis, o RZ Trader aqui no seu codinome, André Souza, que é Timão também mandando aqui, o André Bento, o Frajola, meu amigo de pregão aqui, de muito tempo de mercado, que é da nossa época também, da velha guarda aqui, o Rony Albert Frajola, também está dando bom dia para você também. E é isso aí. E o Doug também dando bom dia. Ô Luiz, bom dia, hoje a gente tem 3 horas da tarde a reunião do nosso ministro filósofo Fernando Haddad, levando para o Lula, a Alckmin, Tebet, a turma toda do governo lá, o arcabouço fiscal. Isso às 3 horas da tarde. Nosso mercado deve... Será que tem alguma notícia? Vamos falar alguma coisa hoje ainda ou vai ficar para a semana que vem? Eu acho que, enfim, eu gostaria que eles tivessem mais cuidado com isso para não causar nenhum grande alvoroço, principalmente nas 3 da tarde de uma sexta-feira. É um horário complicado, com a bolsa voltando a fechar às 5. Você é louco. Então eu acho que, enfim, seria de bom tom que eles tivessem um certo cuidado com essa divulgação. Mas para te falar a verdade, eu acho que o mercado está encarando esse negócio, e o mercado tem colocado isso no preço. Você vê que, por exemplo, nos juros futuros tem tido impacto, desde que o Haddad prometeu fazer isso antes da próxima reunião do Copom, no começo da próxima semana, levar isso para o Congresso e tornar público esse plano. Ficou claro que o mercado começou a tirar um pouco do prêmio que estava nos DIs. O mercado tem comprado. Na verdade, é uma história meio assim, qualquer regra fiscal é melhor do que não ter regra fiscal, que é meio que a situação que a gente está hoje. Depois que o teto fiscal formalmente está valendo, mas não está na prática e vai ser substituído. Então, qualquer regra fiscal, por mais simples, por mais básica, até por menos crível que ela seja, é difícil de acreditar que eles vão cumprir essa daqui, não cumpriram nenhuma das outras, que essa aqui vai ser cumprida a ferro e fogo. Qualquer coisa parece ser melhor do que não ter. Eu acho que, enfim, a gente ouviu pouco falar dos detalhes. Eu tô mais na expectativa de que isso venha mais para a semana que vem, porque até agora ninguém divulgou muito detalhes, não teve muito balão de ensaio. Tende a ser um negócio relativamente simples. Do que eu vi agora é um teto de gastos sem esse nome. Vamos ver se é isso que eles apresentam. Vamos ver se é isso que eles mostram pro Lula, e se o Lula compra essa história, né? Vamos acompanhar, porque agora voltou, né? Voltou de novo o olhar aí para essa questão fiscal brasileira. E o dólar é uma moeda, né? O nosso dólar aqui, na verdade, ele é bastante sensível, principalmente essa parte fiscal. E o que a gente percebe, Luiz, é que a moeda tem feito um movimento, tudo bem que surgiram coisas novas, né? Fatos relevantes negativos para que o dólar subisse durante esses últimos dias, mas a impressão é que o dólar aí ele está muito mais conectado e esperando uma questão fiscal aí para que ele possa voltar a sonhar abaixo de R$5. Eu tinha cantado aqui o dólar na hora que eu estava falando a cotação dele, eu falei 2,50, 2,52. 2,52. Ô Luiz, 2,52, mas não acontece, mas nem se descobrir diamante aqui na Faria Lima, aqui embaixo escavando aqui, o dólar não vem para 2,52. Eu me lembro bem, cara, saudade desse tempo. Na verdade, a gente perdeu uma oportunidade ali atrás, né? No começo desse ano, a gente estava com uma situação um pouco diferente da atual. O Fed lá nos Estados Unidos estava conseguindo controlar a inflação, havia perspectiva de que a taxa de juros ia parar de subir, que o Fed ia parar de fazer aumentos tão rápidos, ia fazer alguns ajustes finos adicionais, e depois parava e ficava esperando essa taxa de juros mais alta
fazer o efeito. Esse seria um cenário muito bom para mercados emergentes de maneira geral, e o Brasil em particular. Seria um cenário bastante legal. A gente ia ter fluxo vindo para cá. Se a gente tivesse colaborado com esse ambiente, a gente teria visto o dólar baixar dos 5, e chegou, acho que teve um dia que a gente viu isso, mas o fato é, a gente não colaborou, a gente não teve o juízo necessário para garantir uma certa estabilidade fiscal e fazer com que o dólar pudesse cair mais. Isso ia dar para a gente, num momento como essa semana aqui, onde o risco aumentou demais, e seria natural que tivesse algum estresse no dólar aqui no Brasil, a gente fosse ver o dólar subindo, mas não subindo para 5,30. Se o dólar tivesse mais baixo, a gente ia ver ele ficando num patamar mais baixo. Isso ia facilitar demais a nossa vida como um todo. A gente perdeu essa oportunidade já passou. Agora a gente tem que construir ela de novo, e vamos ver se esse plano fiscal ajuda nisso, né? Se tudo se acalmar, tem fluxo para vir, tem fluxo para entrar, revertendo um pouco o que tem acontecido nas últimas semanas. Se o risco diminuir de maneira geral, dá para ficar um pouco mais otimista. Mas a gente tem que se ajudar, a gente não está se ajudando. Muito complexo, né, o mercado financeiro, né, Luiz? A gente que tem mais experiência aí, e você que sintonizou agora também, né? A gente está conversando com o Luiz Moran da EQI, e essa barba branca do Luiz aí é experiência, a gente tem que respeitar, porque o cara tem muito tempo de mercado e já viu muita coisa. E aí a gente falando, Luiz, a gente fica numa saia justa, porque você tem que falar de muita coisa, tem que falar de juros, tem que falar de perspectiva, tem que falar lá fora, Brasil, plano, e é muito si, né? Muito si, e não tem como, assim, não é que você realmente fique em cima do muro. Para você tomar decisão para alguns investimentos, você tem 50% de chance para tudo, né? É o que a gente falava no pregão. Você comprou, você tem 50% de chance. Subiu, você ganha, caiu, você perde, né? Toda a gente você tem perde, que saber... você ganha, exato. Então tem que saber alocar, e assim, aí tem uma série de fatores que acaba complicando. Como, por exemplo, Luiz, a gente tem a semana, o mercado é tão dinâmico e tão maluco, que essa semana, na segunda-feira, quando eu comecei a apresentar o programa, já falavam da questão dos juros nos Estados Unidos, que não podia subir mais juros por conta dos bancos, né? Então, já estava falando que o Banco Central americano estava nas cordas, porque ele estava engessado em relação, não podia aumentar os juros, porque comprometeria mais esses pequenos bancos, ali em bloco geral, todos os bancos, e que teria que, sabe, uma situação que estava muito difícil. Agora a gente chegou na sexta-feira aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias que para o mercado financeiro é quase nada, né? 5 dias aí, a gente pensando que os grandes fundos fazem alocações para 10 anos ali, 5 dias não é nada, é um sopro. E já está aí falando de novo que o Banco Central americano pode ter espaço agora, que 0,25 seria a dosagem certa para o mercado. Em cima disso, né, desses juros lá nos Estados Unidos, ô Luiz, o que você está observando em relação ao mercado? A gente vê, por exemplo, o ressurgimento do Bitcoin aí nessa semana, né, chegando aí de novo à casa dos 27 mil dólares, muito próximo aí, 26.800 dólares pelo menos. Eu não sei nem se ele bateu 27 mil, mas agora está 26.800. Quando você vê ativos de extremo risco voltando no radar do investidor, por conta de uma desconfiança nos bancos, por exemplo, a gente vê que o mercado de novo está começando uma mudança, né? Darwin agindo no mercado. O que você acha, né, dentro da sua experiência, para a semana que vem, para quarta-feira? É 0,25 mesmo e segue o baile? Eu acho que o 0,25 é o mais provável, mas provavelmente o que eles vão fazer, Marco. Ontem a gente tinha uma dúvida, por exemplo, de uma situação parecida com essa no Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu está com um problema sério, até mais sério do que o problema lá nos Estados Unidos de inflação. Eles estão alguns passos atrás, eles começaram depois. E a Europa é uma federação, né? Você tem países em diferentes situações, tem alguns países que sofrem, quando os juros sobem rapidamente, assim, eles sofrem mais, então eles têm algumas limitações. E ontem estava prometido, né? Não, a gente vai subir juro em 0,5%. E daí veio toda a crise no Credit Suisse. E o Banco Central Europeu falou, não, o sistema financeiro é sólido, a gente precisa focar na inflação, e deu 0,5% e foi embora.
Eu acho que, naturalmente, depende muito do que acontece no final de semana. Daqui até quarta-feira vai depender bastante, mas eu diria para você, se a reunião fosse hoje, o mais provável é que fosse 0,25 mesmo, pelo menos 0,25. O meio chegou a entrar na conta aí muito por conta de uma leitura mais conservadora das falas do presidente do Fed, mas o 0,25 sempre foi o mais provável, e provavelmente o que está pedindo, que a inflação está pedindo, o que a política monetária está pedindo. Então, se fosse hoje, se não acontecer nada daqui até quarta-feira, provavelmente vai ser 0,5% mesmo. O que é um bom sinal, seria um sinal para tranquilizar o mercado e falar, está tudo caminhando mais ou menos dentro dos conformes, a gente está chegando no final desse ciclo de alta de juros, agora é ajuste fino, a inflação está começando a se comportar bem, vai demorar para cair, mas a gente vai ter a paciência, e pode começar a fazer fluxo para mercado emergente, que é lá onde está o retorno. E daí a gente pode começar a ver o gringo voltando para o Brasil. E o gringo voltando para o Brasil é super importante, né? É o cara que faz, é o comprador, é o chamado comprador marginal, é o cara que faz o preço na margem, né? A gente não consegue fazer preço sozinho aqui, né, Marco? Não. Pessoa física não faz preço, os bancos não fazem preço, todo mundo, quem faz preço é o gringo chega tomando, ele toma e puxa o mercado para cima, ou leva o mercado para baixo. Ou derruba. É super importante, ter esse fluxo é super importante, né? E isso que eles vêm com quando vem para cá é uma parcela pequena, né? É uma parcela pequena. Exato. Uma parcela pequena para eles, né? Sim, pequeno, o nosso mercado não aguenta, não tem tamanho para isso. Exato. Né? Mas, ô Luiz, exato. A desconfiança deve persistir em relação ao Credit Suisse, por exemplo, né? Porque teve um resgate de 54 bi. Né? 54 bi aí nesses últimos dias. Né? A ação, por exemplo, aí estava caindo hoje 10% e derrubou, por exemplo, interrompeu o rally das bolsas dos bancos americanos, dos bancos europeus, que subiam na madrugada, e com a notícia ontem lá desse aporte de 30 bilhões aí. E as bolsas europeias que estavam positivas, agora, por exemplo, operam no vermelho. Então, assim, a sequela, até quanto tempo você acha? É difícil a gente falar, né? Porque a sequela vai mediante ao socorro, né? À medida que vão socorrendo, o mercado vai tranquilizando. Mas deve durar um pouquinho, na sua percepção, alguma sequela desse movimento ainda? Eu acho que, na verdade, a solução final que o banco está tentando encaminhar, né? Na verdade, esse era um banco suíço daqueles tradicionalíssimos, né? O banco mesmo, estava no mercado, estava no negócio de emprestar dinheiro. E daí ele vem fazendo, começou a fazer isso ao longo do tempo, começou a entrar em outros negócios, principalmente em bancos de investimento, no negócio de trading e tal, negócio de derivativos, e ele fez muito negócio errado, se deu mal em diversas dessas atividades. E desde então, já há algum tempo, a atual administração está tentando reverter. Enfim, há uma promessa, uma intenção de vender e acabar com o banco, o envolvimento deles com o negócio de banco de investimentos, de focar no negócio que eles sabem fazer, que seria o banco suíço mesmo. Mas, enfim, de tempos em tempos eles têm que essas gavetas que eles abrem, parece que saem coisas diferentes a cada vez. A solução final vai ser fazer essa reestruturação, que é o que eles estão tentando fazer. O duro é que a questão de 6 meses atrás a gente teve o mesmo problema. Eu me lembro disso, porque toda vez que tem problema com o Credit Suisse, o pessoal começa a ligar aqui e perguntar: e os meus fundos imobiliários que o Credit Suisse administra? Não que alguém teve a ficar preocupado com isso, é totalmente separado, mas isso acaba marcando quantas vezes a gente já respondeu essa pergunta, e essa é uma pergunta recorrente. Então, a solução final é essa, a solução final é reestruturar o banco, provavelmente um banco menor, uma fusão eventualmente, e isso que vai solucionar o problema como um todo. Se não, de tempos em tempos, a gente vai ter esses sustos aí, e o Credit Suisse causando essa volatilidade no mercado. Nesses tempos que saem essas notícias, quando acontece isso, Luiz, você que está aí, os clientes geralmente eles ficam mais aguçados para saques, mais preocupados, ou no geral, como é o comportamento? Sim,
Na verdade, ele ouve falar alguma coisa, ele fala onde é que isso aqui me pega em mim, e normalmente a primeira coisa que vem à mente, para quem é um investidor mais ou pessoa física, né, é justamente nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, o Credit Suisse aqui no Brasil não empresta, não é um Fulbrant, não tem enfim, é relativamente apartado, é um banco sadio, saudável, não tem operação de crédito, ele tem banco de investimento, ele tem a parte de wealth management e ele tem a parte de assets. Então a gente acha um banco relativamente tranquilo, e mesmo nessa parte da gestão dos fundos imobiliários, é uma equipe extremamente qualificada, são excelentes fundos imobiliários de passagem, alguns dos nossos favoritos. E se houvesse algum problema com o Credit Suisse que englobasse a operação brasileira, o fundo imobiliário é apartado do gestor, né? Basta trocar o gestor e a vida segue, e o patrimônio das coisas não se confunde. Então, são fundos normalmente muito bons, que a gente gosta bastante e a gente tem total tranquilidade com eles. Mesmo se houver algum problema, não vai afetá-los. Mas sempre tem aquela volatilidade, sempre tem aquele cliente que é mais arisco, mais avesso, e fala, puxa, será que eu não deveria vender e tal? A nossa recomendação é não, enfim, não afeta. Mas você sabe que no final das contas as pessoas às vezes pensam com a cabeça, às vezes pensam com o fígado, e daí é complicado. Pensar que o fígado sai mais caro. Porque sai mais caro. Sai mais caro. Ô Luiz, finalizando a última pergunta aqui. Produção industrial às 10h15 e confiança do consumidor às 11 horas. Deve movimentar o mercado, os números que saem lá nos Estados Unidos? São dados que normalmente num ambiente normal eles seriam considerados relativamente secundários. A confiança do consumidor um pouco menos, mas de qualquer maneira, porque o consumidor americano continua sendo o grande motor da economia mundial. A produção industrial menos. Eu acho que nesse ambiente aqui, os dados que eram importantes para a decisão do Fed saíram, foi a inflação, o CPI e o PPI, que saíram essa semana e saíram dentro do esperado. Eu não acho que vai ter nenhuma, a não ser que venha um número muito diferente, que é pouco provável. Eu acho que eles não tendem a não fazer muito preço, mexer muito no mercado não, Marcos, sinceramente. Perfeito. Pessoal, conversamos aí, uma conversa muito agradável com o Luiz Moran, da EQI, e semana que vem vai estar com a gente de novo aqui, né, Luiz? Vamos aproveitar o embalo aí para trazer mais informação para o mercado financeiro. O pessoal aqui é muito mal acostumado, que só recebe informação boa. Então, tá certo eles, né? Por isso que estão conectados com a gente. Ô Luiz, obrigado mais uma vez, viu? Bom pregão para você e um excelente final de semana. Eu que agradeço, Marcos. Bom final de semana para todo mundo aí. Um forte abraço. Até mais. Vamos lá, gente. Vamos lá. Conversando para a reta final do programa aqui, que o pessoal já está se ajeitando para apresentar o BMC News na sequência. Informação, os indicadores que vão sair aqui às 10h15. Produção industrial e depois confiança do consumidor às 11 horas da manhã. Em primeira mão aqui, esses indicadores, você vai ficar sabendo o que veio, né? O que veio. E aí o comportamento do mercado na sequência. E a bolsa, hein? O índice, ele começou bem. Começou bem e tá tranquilo por enquanto. Mas está caindo. Tá levemente, né? A impressão que se tem aqui é que o mau humor da Europa, por enquanto, que virou negativo, vem dando uma contaminadinha, já que as bolsas americanas também operam em queda. É claro, né? As informações borbulhando nessa semana sobre problemas de bancos nos Estados Unidos e, enfim, uma série de coisas, por mais que as medidas de socorro venham acontecendo, e a medida ontem do First Republic Bank, aí, socorrendo em 30 bilhões, aí, fizeram uma vaquinha simples de 30 bilhões de dólares ali para socorrer, acabou dando um ânimo no mercado. Isso fez com que as bolsas subissem. A Ásia fechou animada por conta disso, mas, né, o saques do Credit Suisse aí, 54 bi, é bastante coisa e deixa o mercado atento em relação a isso. Então a nossa bolsa aí agora, ela cai 0,62% e o índice e o mercado do dólar, né, o dólar sobe 0,34%. Por enquanto, nosso mercado aqui está sigo mestre. Bolsa lá fora cai,
aqui cai. O dólar sobe lá fora, o dólar sobe. Então, não tem muito diferente. Tem, às 3 horas da tarde também, a reunião, né, ministerial ali, o Haddad com o presidente Lula, com a Tebet, com o Alckmin, para falar do arcabouço fiscal. Mas, como o Luiz disse para nós aqui, isso não deve ser mencionado no mercado, porque sexta-feira, 3 horas da tarde, não dá para falar nada que sacuda o mercado aí, porque na segunda-feira já viu que o mercado estava nervoso, né? Então, esperamos aí ter um final de semana de paz. Eu desejo a todos, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela semana, pela audiência, pela paciência com a gente. E eu volto na segunda-feira com muito mais pré-marketing. Vamos continuar agora com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento aqui no BMC News. Um beijo a todos, um ótimo pregão. Segunda estamos de volta. Valeu!